Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, Bola, Cebola, Cebola Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com elevado grau e teor de cultura, como naturalmente acontecerá em breves minutinhos. Antes de fazer os agradecimentos habituais que eu costumo fazer, eu quero deixar bem claro uma coisa, que o programa Livros em Revista, tanto quanto a emissora BCC, não possui viés político, religioso, cor, credo, qualquer outra bandeira que haja, que possa existir, nós só hasteamos sempre, fazemos questão disso, a bandeira do bom conteúdo e honestidade das informações. Deixamos isso sempre muito claro. Portanto, nós vamos receber agora, estamos recebendo já, aliás, o pastor Wilson Scholz, que representa uma religião luterana e que particularmente está representando uma sociedade bíblica brasileira, que edita bíblias e cadernos religiosos, depois ele vai me explicar. Mas só para deixar bem claro que o fato do pastor estar aqui não significa que nós sejamos protestantes ante isso ou ante aquilo ou a favor daquilo outro. O pastor está aqui porque tem um bom conteúdo e as suas informações são absolutamente fundamentais para o bom entendimento. Que isto fique bem claro. Eu quero agradecer, como de hábito, os trabalhos técnicos da equipe BCC, Betânia, Luciana, Márcio, que sem eles nós não estaríamos penetrando nas vossas ferramentas midiáticas. Quero agradecer também Maria Estela Guedes, que a partir do seu site www.com, sediado em Lisboa, nos insere no universo lusófono, ou seja, nos dá uma audiência bastante grande e muito aquilatada, muito gabaritada, que nós tanto buscamos e sempre visamos ajudar nesta divisão, nesta difusão, melhor dizendo, de cultura. Agradeço também às jornalistas Denise Lima, Luciana Garbellini, da assessoria Oficina da Palavra, por ter nos mediado junto ao pastor e junto à Sociedade Bíblica Brasileira. Mestre, muito obrigado por ter vindo. Eu fico muito honrado em te conhecer. Nós conversamos uma vez ao telefone e realmente você representa algo que para mim é uma perfeita nebulosa, como deve ser para muitos aí. Você representa a Bíblia. Não sei se só a Bíblia vocês editam, mas o que nós estamos falando agora é a Bíblia, esse aqui é o Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Bom, você está aqui, pastor, você é diretor, doutor em teologia, com ênfase no Novo Testamento e, uma palavra horrorosa, hein? Professor de teologia exegética. Isso aqui, depois você nos explica o que é exegese, por favor. É consultor isso sim, agora vamos falar sério aqui. Consultor de tradução da Sociedade Bíblica do Brasil, que vai completar, dentro de um ano, 70 anos de fundação. É um marco isso, né? Exatamente. É uma alegria, uma satisfação estar aqui em seu programa. Muito obrigado. E poder compartilhar ou conversar sobre essa edição, sobre outras edições, sobre temas relacionados com a Bíblia. A Sociedade Bíblica do Brasil, ela primordialmente publica materiais bíblicos. Ela não apenas traduz, revisa e publica a Bíblia em língua portuguesa, mas também materiais relacionados com a Bíblia. Qualquer coisa que não esteja relacionada com Bíblia não é parte do nosso projeto editorial. Mas auxílios, um atlas, por exemplo, um manual,
ou enfim, outros dicionários, coisas assim, nós publicamos na medida em que ajudam a entender o texto bíblico. Por exemplo, existe a Sociedade Bíblica Brasileira faz alguma edição infantil, por exemplo, para que as crianças aprendam, já vai direcionando ou coisa do gênero? Exatamente. Nós temos parcerias com outras editoras, são materiais que são traduzidos e hoje em dia houve um tempo em que não era possível fazer isso, havia certa resistência a recontar o texto, porque havia essa ideia de que você precisa ficar fiel ao que está efetivamente escrito no texto bíblico. Hoje já se superou essa barreira e é possível recontar as histórias como deve ser para as crianças e temos, de fato, muitos textos, muitas bíblias num formato infantil, algumas com apenas 20, 30 páginas para as crianças bem pequenas e depois para várias idades, sempre uma bíblia um pouco maior, até que se possa depois, a certa altura, entregar uma bíblia completa para um jovem ou adolescente. Voltando ao início, exegética. O que significa? Exegese é uma palavra grega que significa trazer para fora. Então é um outro termo, é um termo um pouco mais complexo, já por ser grego, que se usa no âmbito da teologia, que não significa outra coisa que não seja uma leitura atenta, uma interpretação meticulosa, cuidadosa do texto. Quando alguém diz vamos fazer uma exegese, isso significa que ele vai ler 5, 6, 7, 10 frases durante 20 minutos. Ele vai ficar esmiuçando o texto. É uma leitura demorada, olhando para cá, olhando para lá, fazendo conexões. É isso que é a exegese. Exegese para mim significava sempre descobrir a origem. Mais ou menos o que você falou. Você um entendimento de texto. E você dá aula sobre isso. Exatamente. Uma das minhas funções, como tempo parcial, eu atuo também como professor de teologia, em faculdade de teologia, ensinando especialmente a arte ou a técnica, tem técnica e arte, de interpretar textos bíblicos, como interpretá-los. Ou seja, chegar na origem. Não? Exatamente. Parte da exegese é, por exemplo, examinar traduções, comparar as traduções e, de preferência, conferir as traduções à luz dos textos originais. Você me falou ao telefone idiomas bíblicos. Quais são os idiomas bíblicos? A primeira parte da Bíblia, o Antigo, alguns chamam de Velho Testamento. A gente prefere falar em Antigo, porque velho é uma coisa que não se usa mais. Antigo é o que é anterior, mais antigo. Vocês estão notando, ele está falando velho olhando para mim. Vocês estão percebendo, o professor é meio sacaninha. Desculpa, professor. Então o Antigo Testamento, ele é evidentemente antes do período de Cristo, antes do nascimento de Cristo. Ele foi todo ele escrito em duas línguas, na verdade. A maior parte em língua hebraica, e algumas partes em aramaico. Se alguém abre a Bíblia hebraica, que traz esses textos em hebraico e aramaico, eles são escritos com o mesmo alfabeto. O alfabeto é o mesmo. Assim como o português e o espanhol são línguas diferentes escritas com o mesmo alfabeto. E a segunda parte da Bíblia, a parte menor, que é o Novo Testamento, foi originalmente escrito na língua grega. Dessas três línguas, é bem provável que hoje o aramaico seja uma língua extinta, uma língua morta. Mas o hebraico continua uma língua viva, falado, escrito em Israel, e o grego também continua uma língua viva. Evidentemente diferente, mais atualizada, mais desenvolvida do que o grego de 2000 anos atrás. Quando você fala o Novo Testamento, o Velho Testamento, o que significa isso em termos de diferença? Como é que o ser normal, o leigo, eu sou um leigo em termos bíblicos, né? Eu fui criado na religião católica e vai por aí, hoje não sou sectário de religião alguma, mas exerço uma certa religiosidade interna. Como é que o leigo
enxerga essa diferença entre o Novo Testamento e o Velho? O que significa o Novo, você já explicou, foi antes de Jesus. Tá? O que me causou uma certa espécie, você falou, porque para mim, Bíblia é a partir de Jesus. Acho que todo mundo deve pensar isso. Então, por gentileza, me esclareça isso, por favor. A maior parte da Bíblia é o Antigo Testamento. E a menor parte é a parte do Novo Testamento. Normalmente se diz que, e a gente até recomenda, que a pessoa comece a ler a Bíblia, ao menos do ponto de vista cristão, que se comece a ler a Bíblia a partir do Novo Testamento. O Novo Testamento é, na verdade, a chave interpretativa do Antigo Testamento, que é, por assim dizer, a Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia é essencialmente o Antigo Testamento, é a sua parte principal. O que é o Novo Testamento? O Novo Testamento é a chave interpretativa. Por quê? Porque o Antigo Testamento, além de ter um conteúdo de lei, de organização do povo de Israel, de um ensino moral, ele aponta para alguém que viria. No caso, tem essa dimensão messiânica. O Messias, ou então, traduzido para o grego, o Cristo. Então, quem é esse Messias? Quem é esse que há de vir? Quem é esse que vem? O Novo Testamento responde, diz, esse que havia de vir é Jesus de Nazaré. Então, nesse sentido, na medida em que o Novo Testamento diz, esse que se aguardava ao longo dos tempos, veio agora na pessoa de Jesus de Nazaré, nesse sentido, o Novo Testamento traz um complemento para o Antigo Testamento. E é a sua chave interpretativa, porque diz, aquilo que se esperava se cumpriu agora. Basicamente é isso. Então, essa é a relação. Mas os dois testamentos são, mesmo que tenham a mesma mensagem, e a gente diz, não é assim que o Deus do Antigo Testamento é um Deus e o Deus do Novo Testamento é um Deus diferente. Já se pensou assim, o Deus do Antigo Testamento é um Deus irado, um Deus severo, e o Deus do Novo Testamento o Deus do Novo Testamento seria um Deus bonachão. Você tem, na verdade, essas duas imagens, esses dois lados, essas duas faces de Deus nos dois testamentos, tanto no Antigo como no Novo. Mas existe uma diferença de tempo, claro, porque o Antigo Testamento todo ele foi escrito até, por assim dizer, o ano 400 antes de Cristo. A gente pode dizer essa data, mais ou menos. É difícil precisar, porque esses livros todos não têm uma data. A atribuição de uma data aos livros bíblicos é tudo processo interpretativo posterior. Então, o Antigo Testamento é de uma época, numa outra língua, tem uma história. Ele foi basicamente preservado pelo povo judeu. Os cristãos abriram mão do texto hebraico, ao menos eu estou falando do texto hebraico, abriram mão do texto hebraico muito cedo. Eles se contentaram com traduções ao grego, ao latim. E o Novo Testamento foi escrito originalmente em língua grega e foi então preservado pelos cristãos em língua grega e também em traduções. Quando você fala tradução, é do escrito? Que tipo de escrita havia desses 400 a.C.? Havia, evidentemente, a escrita, o texto, um alfabeto da época, que é basicamente o alfabeto aramaico, que é usado também para escrever hebraico. O hebraico foi, e era na época, uma língua de uso mais restrito, era uma língua de um povo. Digamos, o povo de Israel, o povo hebreu, falava e escrevia hebraico. O aramaico era uma língua de toda a região, era uma língua internacional. Às vezes as pessoas pensam que o aramaico é um dialeto do hebraico, é uma concepção errônea. O aramaico era uma língua internacional de comércio, de relações diplomáticas. Ele era o master, né? Exatamente. E o hebraico é a língua local. O hebraico é a língua local. É incrível porque você falou de tempo. Para mensurar esse tempo, o tempo que nós temos hoje, naturalmente, não era o tempo que havia naquela época, em termos de medição, dia, semana, mês, ano e tal. Como que era naquela época? Como é que media o tempo? Eles medem o tempo, há muitas referências a tempo dentro da Bíblia. Existiam os anos, existiam os meses. No Antigo Testamento se tem um mês que é lunar, então o mês começa com a lua nova.
e depois você tem semanas. O ciclo é o mesmo? O ciclo, exatamente, o ciclo é o mesmo. Existem os dias, obviamente que não há como fugir de um dia. Na visão, no Antigo Testamento, o dia começa com o anoitecer. O dia começa ao anoitecer e vai até o anoitecer do dia seguinte. Então esse é o ciclo no Antigo Testamento. Tanto assim que no Gênesis se diz que houve tarde e manhã o primeiro dia. Houve a tarde, a primeira parte do dia, e a manhã, que é a outra parte do dia. Então o tempo era medido assim. Você conseguiu me complicar agora. A tarde de um dia, a manhã do outro dia. Exatamente. Mas que começa de noite. Começa à noite. Ao anoitecer, começa o dia. Então, digamos, esse lapso temporal é um dia e meio. Na verdade, que você acabou de dizer. É desde um anoitecer ao outro anoitecer, é o mesmo tempo. E eles mediam, eles falavam na terceira hora, na hora sexta, na hora nona. Então, por exemplo, a crucificação de Jesus se fala que isso era a hora sexta, que seria o meio-dia, e ele morre na hora nona, que seria para nós as 3 horas da tarde. Eles tinham um relógio de sol, eles tinham tudo isso. Evidentemente que não havia toda essa preocupação, né, com a exatidão das horas. A noite era dividida em vigílias, às vezes 3 vigílias, às vezes 4 vigílias. Ou seja, eles tinham uma divisão temporal também. Vigílias. Exatamente, é a primeira vigília, talvez a troca da guarda, algo assim. Mas a Bíblia é um livro, nesse sentido, é um livro de uma outra época. Por isso, mesmo que a gente traduza, e por mais que a gente atualize a tradução, e é o que a gente procura fazer, por mais que muitas pessoas resistam a essa ideia de atualizar a Bíblia, não a Bíblia, mas a tradução da Bíblia. Porque se você não traduz, você vai ter que dizer, então leia o hebraico, o aramaico e o grego. Que é impossível. Então, mas a linguagem da Bíblia, ela, como toda linguagem, ela tende a ficar para trás. A língua vai andando, a língua é um organismo vivo, ela vai mudando. Então, para uma nova geração, você precisa atualizar uma linguagem. Você vai adaptando. Exatamente, você vai atualizando. Mas a Bíblia não pode ser modernizada. Você não pode colocar numa tradução o que não existia naquela época. Por exemplo, um hotel. Não havia hotéis. Então, você não pode colocar um hotel na sua tradução. Você precisa atualizar a linguagem. Quando a linguagem é difícil, aí já temos um pequeno problema. Basta a dificuldade de entender aquela cultura. Eu acho que qualquer leitura que a gente faça, ou muitas leituras que se fazem, exigem um esforço transcultural. No caso da Bíblia, a leitura sempre é um exercício transcultural. Você sempre precisa ir a uma outra cultura. Existem cidades na Bíblia. As cartas do Novo Testamento foram praticamente todas escritas a igrejas em cidades. Roma, Corinto, Éfeso. Mas, especialmente o Antigo Testamento, está todo ele numa realidade rural, numa realidade de campo, onde se planta, onde se tem cereais, trigo, cevada, vinho, tudo isso, né? Azeite de oliva, tudo isso. E o pastoreio, a lida com os animais. Então esse é o mundo bíblico. Esse é um mundo diferente para o leitor e para o mundo urbanizado de hoje, é um mundo diferente. Quem se criou no campo tem facilidade com a Bíblia. Quem é da cidade, e como eu sempre digo, para essa nova geração que acha que leite dá em caixinha, para essa geração, a Bíblia é um senhor desafio. Então o que a gente está fazendo na sociedade bíblica? A gente está tratando de atualizar as traduções, trazer a linguagem para o nosso tempo, para que a linguagem não seja uma barreira, porque a pessoa ainda vai ter essa dificuldade ou esse desafio de fazer um exercício transcultural, de se imaginar ou de se colocar numa outra cultura, pesquisar os dados daquela época para entender todos os detalhes. A mensagem principal da Bíblia, centrada, digamos assim, naquilo que podemos dizer a obra de Jesus Cristo, isso está claro para todo mundo. Mas há muitos detalhes. A Bíblia é vastíssima e muito rica em detalhes.
Para entender todos esses detalhes, e dificilmente uma pessoa consegue entender tudo isso, você gasta uma vida estudando e ainda não entendeu tudo, mas para entender mais disso, você precisará fazer pesquisa e valer-se de outros recursos. Voltando ao leigo, você tem como indicar, dar uma dica para uma pessoa que não está afeita à leitura da Bíblia, ou qualquer outro texto religioso, tão profundo quanto é a Bíblia, existe um mecanismo, uma forma do sujeito se inteirar melhor, entender melhor, sem ter muita... Ou seja, como é que eu faço? Como eu falei, declarei que eu não li, não entendi e gostaria de entender. Como é que eu faço? Eu pego o teu Novo Testamento, Salmos e Provérbios, e dá uma dica de como eu vou ler, entender pelo menos uma boa parte, sem me prejudicar muito e sem me cansar. Ah, não, isso aqui eu não vou ler de jeito nenhum. Como é que faz? Existe um mecanismo para isso? A dica inicial é simplesmente iniciar com um texto de leitura mais fácil. Qual é esse texto? Esse texto da Bíblia de Almeida, nós estamos exatamente envolvidos nesse projeto de atualizar uma atualizada de 60 anos atrás, para que ela fale às novas gerações, para que palavras arcaicas, estruturas gramaticais que não se usam mais hoje em dia, para que essas sejam transformadas e colocadas de uma maneira mais, ou totalmente dentro da norma culta portuguesa usada no Brasil. Então começa com a leitura de um texto simples, especialmente para quem nunca leu. Pastores, gente que está acostumada a ler a Bíblia a vida toda, eles têm condições de decifrar um texto mais complexo. Mas quem nunca leu, nós dizemos, leia um texto mais simples. Esse vai ser um texto num nível mais erudito. Esse que eu tenho em mãos. Mas a Sociedade Bíblica do Brasil fez há 40 anos atrás, ou começou a fazer há 40 anos atrás, a Bíblia na linguagem de hoje, conhecida hoje como Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que é uma Bíblia num nível assim de escolaridade de 7ª ou 8ª série. É nesse nível que ela foi colocada. Uma Bíblia em linguagem comum, com um número reduzido de palavras, que pode ser entendido em todo o território nacional, o que é bastante ambicioso. E alvissareiro, porque eu acho uma obra de fundamental importância. E depois de você ter um texto mais simples, valer-se de recursos. Por exemplo, essas Bíblias, todas elas hoje, na Sociedade Bíblica, nós temos o que chamamos de Bíblia de Estudo. É uma Bíblia, é o texto bíblico, acompanhado de notas explicativas. É o que se chama Bíblia de Estudo. Até mesmo uma tradução bastante simplificada, como a Bíblia na linguagem de hoje, tem uma Bíblia de Estudo. Por quê? Porque existe toda uma dimensão cultural, linguística, religiosa, que é diferente do nosso tempo. Então, quem lê 2000 anos depois, não tendo essa informação, tem essa dificuldade. Por isso, uma Bíblia de Estudo é a segunda coisa que a gente recomenda. Além de um texto simplificado, um texto que tem, acompanhando notas de rodapé, explicações. Lembrando sempre que as notas precisam ser lidas à luz do texto e não o texto à luz das notas. Sim, claro. Evidentemente. Aqui está escrito Almeida, revista. Quem é esse? Desculpa a brincadeira. Quem é esse sujeito? Quem é o Almeida? Quem é o Almeida? Para muita gente... Imagino ser um ser lusitano. Exatamente. Almeida? Está correto. É isso mesmo? É um português. E muita gente pensa, como por exemplo, o maior especialista em Almeida hoje em dia, que é Luiz Fernandes, que defendeu uma tese sobre Almeida em abril desse ano, de 2016, na USP. Ele é o maior conhecedor de Almeida. Quando ele recebeu uma Bíblia dizendo traduzida por João Ferreira de Almeida, ele pensava que era um contemporâneo nosso. Daqui a pouco ele descobriu, não, é um português do século XVII. E ele era um estudante de história, ele ficou muito interessado. E ele fez a sua tese de doutoramento pesquisando a vida de Almeida. Almeida era português nato,
Não se sabe todos os detalhes da vida dele, mas ele acabou sendo pastor no Oriente, onde hoje é a Indonésia, na ilha de Java, entre os holandeses na época. Porque na época você ser um protestante num território português era praticamente impossível. Suicídio. Então né? ele foi pastor da igreja holandesa lá no Oriente. E como ele era pastor protestante, ele entendia que era fundamental que o povo português tivesse a Bíblia. E ele fez a tradução do Novo Testamento e praticamente todo o Antigo Testamento. Ele tem esse status, essa honra de ter sido o primeiro português a traduzir praticamente toda a Bíblia ao português. Então isso foi 335 anos atrás que ele publicou o Novo Testamento, 1681. Esse texto de Almeida, ele foi sendo preservado, ele foi sendo publicado pela Sociedade Bíblica Britânica e foi trazido ao Brasil. E 60 anos atrás, na década de 40 e 50, as igrejas e a Sociedade Bíblica aqui no Brasil decidiu fazer uma atualização desse texto, porque se você tem uma tradução feita 300 anos atrás, ela vai ser uma tradução arcaica e continua arcaica. Na verdade, esse texto arcaico do Almeida continua em uso em muitas igrejas. É conhecido como Almeida Revista e Corrigida. Essa atualizada foi feita aqui no Brasil 60 anos atrás e ela já foi modernizada. Mas ela foi feita numa época em que se olhava ainda muito para Portugal. A norma culta de Portugal. Como se escreve português? Temos que pedir aos portugueses. Hoje nós temos a consciência de que escrevemos sim português, mas é um português com uma variante brasileira. Não vamos chamá-lo de brasileiro, porque isso é uma ofensa para o mundo lusófono. É português, mas ele tem um jeito brasileiro. Características próprias. Exato. Em Portugal é muito natural usar tu e vós. Aqui no Brasil, as crianças já não conjugam a segunda pessoa do plural. Então, vós devieis. Isso é uma impossibilidade para as crianças nas escolas. Então, nós substituímos o vós pelo vocês. E é exatamente isso que estamos fazendo nessa revisão. Nós estamos transformando o tu em você e o vós em vocês, para se tornar uma Bíblia adaptada, palatável, mais palatável. Exatamente, palatável ao brasileiro. Me fala uma coisa, então estamos encerrando já quase, tá? Infelizmente. Assim você vai embora algo. Não há o risco de se pensar que essas atualizações possam causar algum tipo de obliteração no texto original e pode gerar uma outra interpretação. Imagino que essa dúvida seja recorrente, você deve estar cansado de explicar isso, mas por gentileza nos explique, porque essa é uma dúvida. Quando eu li revista atualizada, eu falei, bom, o que vão tirar daqui? Você já mais ou menos explicou. Vai tirar as mesóclises excessivamente, vai tirar os vós, vou colocar vocês e tal. Vai tornar algo mais digerível aqui para os nossos cidadãos, para os nossos campesinos. Tá? Agora, não corre esse risco de você obliterar, tirar algo que vai desviar, ou seja, o tradutor poderá, se quiser, desviar o destino desta frase ou desse significado que é pior. O risco existe, mas, na verdade, o que se quer exatamente é o contrário. Por quê? Porque se a palavra muda de significado no português, na tradução, e as palavras mudam de fato de significado, existe essa transformação semântica, então as pessoas vão entender errado o que deveriam entender, porque elas pensam que a palavra significa uma coisa e ela significa outra. Então nessas revisões, se elas forem bem feitas, e nós temos esse cuidado na Sociedade Bíblica, não se faz uma revisão do dia para a noite. Nós estamos há 3 anos nessa revisão e só por enquanto terminamos e publicamos o Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O que se faz? Se faz o exame da tradução à luz do original.
O original é intocável, o original não muda, ele ficou fossilizado. A tradução não, a tradução é de uma língua viva que vai se modificando. Então a tradução precisa ser atualizada, não só pode, ela precisa ser atualizada, porque senão ela não comunica mais. Então esse detalhe é muito importante. Muitas pessoas e em muitas igrejas, as pessoas tratam a tradução como se ela fosse o original. Então ela é fossilizada, não permitem ou não querem que se faça a atualização, porque não compreendem que nós temos um texto traduzido e a tradução pode ser mudada. Não mudada no sentido de alterar o texto, uma evolução, mas exatamente. O português precisa ser atualizado. A língua, a forma de dizer pode ser modernizada, mas a mensagem continua a mesma. O âmago é aquele. Exatamente. Ponto. Nós estamos fazendo algo parecido, só que menos problemático, menos ofensivo, no meu entender, com o que se fez recentemente no Brasil, que é, por exemplo, atualizar Machado de Assis. Atualizar Machado de Assis, colocá-lo numa linguagem mais atualizada para que o jovem de hoje entenda o Machado de Assis sem uso do dicionário, é uma coisa um pouco mais problemática. Eu acho que é possível, desde que se diga, não é o Machado de Assis original, é um Machado de Assis atualizado. No caso de uma tradução, é muito mais fácil. Por quê? Porque você não tem um original, você tem já uma tradução. Já foi feita uma tradução, então, se foi traduzido 300 anos atrás, se foi revisado 60 anos atrás, nada impede que em 2016 se faça uma nova atualização, que é exatamente o que estamos fazendo. Que é simplesmente tornar mais sociável, vamos chamar assim, porque eu, como eu te falei, eu não li, eu tentei ler a Bíblia, não consegui, achei muito difícil. As letrinhas são minúsculas, aquela coisa toda. Hoje, particularmente, não é nem com lupa eu leio, né? E acho que a maioria das pessoas enfrentam esse mesmo calvário, indo de encontro aqui ao bíblico. E porque, de fato, as poucas pessoas que eu perguntei a respeito da Bíblia têm esse mesmo problema. Ah, não, então eu não consigo ler porque eu não consigo entender, é muito chato, é muito isso, é muito aquilo. Então eu acho que o trabalho que vocês estão desenvolvendo vai facilitar, vai propiciar um entendimento melhor das pessoas. E eu acho que com isso as pessoas tendem a melhorar, né? A Sociedade Bíblica procura fazer edições que atendam às necessidades das pessoas, até um certo limite. Nós temos Bíblia com letra gigante, extra gigante. Ah, você tem isso? Pô, me manda umas duas. Eu sempre digo, depois da extra gigante, até GG, tem GG? Até certa altura, depois da extra gigante, eu sempre dizia, a partir de agora, consulte um oculista. Né? Mas hoje, como a Bíblia está disponível também no smartphone, no telefone, você pode aumentar a fonte. Então, certo, hoje não lê, e temos até a Bíblia para cegos, em braille. Então, isso... Nossa, deve dar um calhamaço desse tamanho. A gente faz o máximo para tornar a Bíblia acessível. E atualizar a linguagem faz parte disso. Claro. Talvez eu dê só um exemplo. Um texto que eu abri aqui assim, porque está aberto aqui. Então, por exemplo, a certa altura, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele diz assim, na tradução antiga, falo como homem. E a gente pergunta assim, mas de que maneira ele poderia falar? A gente entende o que ele quer dizer isso, falo como homem. Ele só pode falar como um homem porque ele é um ser humano. Mas como é que nós estamos colocando hoje aqui? Falo em termos humanos, ou seja, eu vou usar uma analogia, uma comparação que é da nossa realidade. Então, a nosso ver, fica mais fácil para ninguém ficar pensando, mas como assim falo como homem? Ele era o que antes, né? Por aí. Meu mestre, muito obrigado mesmo. Desculpe alguma irreverência que eu tenha cometido eventualmente, mas nós gostamos muito da tua presença, particularmente pelo lance esclarecedor que você traz aqui, essa é a tua missão, e nós aceitamos ir. As portas e janelas da casa estarão sempre abertas para você
para a Sociedade Bíblica. Se houver alguma outra necessidade de esclarecimento, por gentileza, façam desta a sua casa. Só dizendo, nós estamos lançando essa edição, assim, uma avant-première, uma primeira parte exatamente para recebermos o retorno dos leitores. Então, eu diria ao leitor, ao nosso espectador, quem nos acompanha, que se tiver interesse, procure um exemplar, leia e nos dê um retorno. É muito importante para nós, na medida em que continuamos o trabalho de revisão, que tenhamos esse feedback, para nós é muito importante. E para retorno, www.sbb.org.br www.sbb.org. Bom, está escrito aí também, exatamente, de qualquer maneira, mas... Ou qualquer outra consulta que vocês queiram, das edições e tal, www.sbbsapobola.org.br. Valeu, pessoal? Muito obrigado, mestre. Mais uma vez, fique sempre à vontade para voltar. Ok? Muito obrigado. Pessoal, até a qualquer hora. Agradeço muitíssimo a presença de vocês, paciência, audiência e todo o resto. Tchau, tchau.